Você está aqui porque algo dentro de você sabe que existe mais do que os olhos podem ver. Algo sussurrou em sua mente que a glândula pineal não é apenas mais um órgão perdido em meio aos tecidos do seu cérebro. Você procurou por esta informação porque, em algum lugar profundo da sua consciência, reconheceu que existe uma porta fechada dentro de você. Uma porta que os antigos conheciam, mas que nossa civilização moderna escolheu ignorar. Durante séculos, comerciantes espirituais transformaram a ativação da glândula pineal em um circo de promessas vazias. Cristais coloridos, frequências de áudio que prometem milagres, dietas que supostamente descalcificam sua pineal em 3 dias. Tudo isso é ruído, distração, uma forma de manter você ocupado comprando soluções ao invés de descobrir a verdade que está gravada em seu próprio sistema nervoso. Mas você não veio até aqui por acaso. Existe uma força maior operando neste momento. A mesma força que guiou os antigos iniciados até os templos onde Thoth, o escriba dos deuses, revelava os segredos da mente humana. Você está sendo chamado para uma revelação que poucos estão preparados para receber. Não porque seja complicada, mas porque exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a entregar: a coragem de abandonar as fantasias e mergulhar na realidade crua do próprio sistema nervoso. O que você está prestes a descobrir não é uma técnica comum, é um protocolo neurobiológico que foi preservado através de milênios, escondido entre símbolos herméticos e textos sagrados. Uma técnica que funciona porque foi desenhada com base na arquitetura real do seu cérebro, não em desejos místicos ou esperanças de transformação instantânea. Prepare-se, porque sua jornada de verdadeira ativação da glândula pineal começa agora. Existe um conhecimento que foi deliberadamente escondido da humanidade comum durante milênios, não por crueldade, mas por necessidade. O segredo da ativação real da glândula pineal é tão poderoso que, nas mãos erradas, pode causar mais dano do que benefício. Por isso, os antigos mestres criaram camadas de proteção ao redor desta informação. Véus de simbolismo, rituais complexos e linguagens codificadas que só os verdadeiramente preparados conseguiriam decifrar. Thoth, conhecido pelos egípcios como o inventor da escrita e guardião da sabedoria divina, foi um dos poucos seres que dominaram completamente esta ciência. Ele sabia que a glândula pineal não é apenas um resquício evolutivo, como a ciência moderna insiste em acreditar. Ela é um órgão de percepção dimensional, uma antena biológica capaz de captar frequências que existem além do espectro sensorial comum. Mas esta capacidade só se manifesta quando certas condições neuroquímicas e bioelétricas são alcançadas no cérebro. O conhecimento que você está prestes a receber foi preservado em textos herméticos, mas sempre de forma velada. Os iniciados falavam sobre abrir o olho de Horus, despertar a serpente interior, ou acender a chama da sabedoria. Todas essas metáforas se referiam ao mesmo fenômeno, a ativação consciente e controlada da glândula pineal através de técnicas neurobiológicas específicas, não através de visualizações fantasiosas ou intenções positivas, mas através de protocolos precisos que alteram a química e a eletricidade do seu cérebro. Por séculos, esta informação foi mantida longe das massas, porque ela confere um tipo de poder que poucos sabem manusear com responsabilidade. A ativação real da pineal não é um jogo espiritual, é uma alteração permanente na forma como você percebe e interage com a realidade. É por isso que Thoth sempre alertava: aquele que busca abrir o portal interno deve primeiro aprender a governar o caos de sua própria mente. Hoje, você está sendo convidado a fazer parte deste círculo restrito de conhecimento verdadeiro. Thoth não era apenas um deus na mitologia egípcia. Ele representa o arquétipo do conhecimento aplicado, aquele que compreendeu as leis que governam tanto a matéria quanto a consciência. Para os antigos, Thoth era o guardião dos registros akáshicos, o escriba que documentava as leis universais e, mais importante, o mestre que ensinava aos iniciados como aplicar essas leis na própria biologia humana. Quando falamos de Thoth hoje, estamos falando da sabedoria que conecta ciência e espiritualidade de forma prática e mensurável. Nos textos herméticos, Thoth é descrito como aquele que conhece os segredos do coração e da mente humana. Ele sabia que a glândula pineal é o ponto de convergência entre o sistema nervoso físico e os campos de energia mais sutis que cercam o corpo humano.
Para Toth, ativar a pineal não era um ato místico, mas um processo biomecânico que seguia leis precisas. Assim como a digestão segue leis precisas, ou a cicatrização de uma ferida segue protocolos biológicos específicos, a técnica que Toth desenvolveu parte de um princípio fundamental. Sua glândula pineal já está naturalmente conectada aos campos eletromagnéticos do seu corpo. O problema é que ela está sobrecarregada de interferências, toxinas ambientais, estresse crônico, padrões de pensamento caóticos e, principalmente, uma forma de respirar que desativa seu potencial natural. Toth ensinava que a pineal desperta quando o caos interno silencia, e o caos interno silencia quando a respiração encontra seu ritmo primordial. Através dos séculos, os ensinamentos de Toth foram passados adiante por uma linhagem silenciosa de praticantes. Eles não criaram escolas públicas ou movimentos espirituais. Eles simplesmente aplicaram as técnicas em suas próprias vidas e transmitiram o conhecimento para aqueles que demonstravam prontidão real. Hoje, Toth continua guiando aqueles que estão dispostos a abandonar as ilusões e mergulhar na prática concreta. Ele é o mentor invisível que sussurra: pare de buscar do lado de fora aquilo que já está codificado dentro de você. Se você sente que este conhecimento chegou até você no momento certo, se reconhece que existe algo maior operando em sua vida neste momento, demonstre isso se inscrevendo neste canal agora mesmo. E nos comentários, escreva a frase: Toth, estou pronto para receber a técnica verdadeira. Essa é sua forma de sinalizar que você não está aqui apenas por curiosidade, mas por uma chamada genuína ao conhecimento real. A humanidade moderna cometeu um erro fatal quando decidiu separar espiritualidade de biologia. Milhões de pessoas buscam despertar sua glândula pineal através de métodos que ignoram completamente como o cérebro funciona na realidade. Elas acreditam que podem ativar um órgão neurológico complexo apenas através de intenções, visualizações ou consumindo determinados suplementos. É como tentar ligar um computador soprando nele ao invés de conectá-lo à fonte de energia. Toth observou este erro há milênios e alertou: a mente que busca transcender o corpo sem primeiro compreender o corpo está condenada à ilusão perpétua. A glândula pineal não é um portal místico que se abre com pensamentos bonitos. Ela é um órgão neurológico altamente especializado que produz hormônios específicos, responde a frequências eletromagnéticas precisas e só funciona adequadamente quando certas condições bioquímicas são atendidas no cérebro. O mercado espiritual moderno transformou a ativação da pineal em uma fantasia comercial. Vendem cristais que supostamente desbloqueiam sua pineal, oferecem frequências de áudio que prometem resultados instantâneos, promovem dietas restritivas que teoricamente descalcificam a glândula em poucos dias. Tudo isso é baseado em uma compreensão superficial e equivocada do que realmente acontece quando a pineal se torna ativa. O resultado é frustrante. Pessoas gastam anos tentando técnicas que nunca poderiam funcionar porque partem de premissas incorretas. A verdade desconfortável é que a maioria das pessoas não quer fazer o trabalho real necessário para ativar a glândula pineal. Elas querem o resultado sem o processo. Querem a transformação sem a disciplina. Querem abrir o terceiro olho sem primeiro aprender a controlar os dois olhos que já possuem. Toth sabia disso, e por isso suas técnicas sempre começavam com o domínio dos aspectos mais básicos da fisiologia humana: respiração consciente, controle da atenção e a criação de estados mentais específicos que permitem ao cérebro operar em frequências diferentes das habituais. Agora você está pronto para a revelação que poucos conseguem suportar. A glândula pineal não é apenas um órgão. Ela é um transmissor e receptor bioelétrico que funciona como uma antena entre seu cérebro físico e campos de informação que existem além do alcance dos seus 5 sentidos. Quando ativada adequadamente, ela permite que você acesse tipos de percepção que nossa cultura considera impossíveis: intuição precisa, sincronicidades direcionadas e uma forma de saber que não depende de raciocínio lógico. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Sua pineal já está naturalmente conectada a esses campos de informação. O problema não é ativá-la, é remover as interferências que bloqueiam sua função natural. Imagine um rádio sintonizado numa estação, mas com tanto ruído estático que você não consegue ouvir a música. A pineal é o rádio, os campos de informação são a estação, e o ruído estático é o caos da sua mente moderna.
Todt identificou 3 tipos principais de interferência que mantêm a glândula pineal em estado dormante. Primeiro, respiração caótica e superficial, que cria flutuações constantes nos níveis de oxigênio e CO2 no cérebro, impedindo que a pineal estabeleça um campo eletromagnético estável. Segundo, padrões de pensamento obsessivos e repetitivos, que sobrecarregam o córtex pré-frontal e drenam energia dos centros cerebrais mais profundos onde a pineal está localizada. Terceiro, desconexão emocional do próprio corpo, que cria uma fragmentação no sistema nervoso e impede a coerência necessária para que a pineal funcione como uma antena integrada. A técnica de Todt trabalha sistematicamente com cada uma dessas interferências, não através de métodos místicos, mas através de protocolos neurobiológicos que alteram a química e a eletricidade do seu cérebro de forma mensurável. Quando essas interferências são removidas, a pineal não desperta, ela simplesmente retorna ao seu estado natural de funcionamento. É como limpar a lente de uma câmera. A capacidade de captar imagens sempre esteve lá, mas estava obscurecida pela sujeira acumulada. A neurociência moderna finalmente começou a confirmar o que Todt ensinava há milênios. Estudos recentes mostram que a glândula pineal não é apenas um órgão vestigial, como se acreditava. Ela contém células fotossensíveis similares às encontradas na retina dos olhos, cristais de calcita que funcionam como condutores piezoelétricos e uma conexão neural direta com o tálamo, a central de processamento sensorial do cérebro. Em outras palavras, a pineal foi desenhada evolutivamente para funcionar como um órgão de percepção. A física quântica descobriu que informação pode ser transmitida instantaneamente através de campos não locais, o que Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância. Todt chamava esses campos de registros etéricos e ensinava que a pineal, quando funcionando adequadamente, pode acessar informações que não chegam através dos canais sensoriais normais. A ciência moderna está começando a entender o que os antigos já sabiam. A consciência não está limitada ao cérebro físico. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que técnicas específicas de respiração podem alterar a estrutura física do cérebro em questão de semanas. Meditações focalizadas criam mudanças mensuráveis na densidade da matéria cinzenta. Estados de coerência cardíaca sincronizam os ritmos do coração, cérebro e sistema nervoso, criando condições ideais para que a pineal opere em frequências mais altas. Tudo isso confirma os protocolos que Todt desenvolveu há milhares de anos. A diferença é que Todt não precisava de equipamentos científicos para entender esses processos. Ele observava diretamente os efeitos das técnicas no próprio sistema nervoso e refinava os métodos baseado nos resultados práticos. O que a ciência moderna está descobrindo com instrumentos sofisticados, Todt descobriu através de observação direta e experimentação sistemática. Suas técnicas funcionam porque foram desenvolvidas com base na realidade neurobiológica do cérebro humano, não em teorias ou crenças espirituais. Antes de continuar, pare e se pergunte honestamente: quantas vezes você já tentou ativar sua glândula pineal através de métodos que prometiam resultados rápidos? Quantas técnicas você experimentou que deixaram você mais frustrado do que quando começou? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente tentou dezenas de abordagens diferentes, sempre esperando que a próxima seria a definitiva. Agora faça uma pergunta mais profunda. Você está realmente preparado para uma técnica que funciona, mas que exige disciplina diária e paciência com o processo? Porque a técnica de Todt não oferece gratificação instantânea. Ela oferece resultados reais, mas esses resultados se manifestam através de mudanças graduais e sustentáveis no seu sistema nervoso. Você está disposto a trocar a fantasia de transformação instantânea pela realidade de progresso mensurável? Observe sua respiração neste exato momento. Ela está rápida e superficial, concentrada no peito? Ou está lenta e profunda, movendo o diafragma? Sua forma de respirar neste momento é um reflexo direto do estado da sua glândula pineal. Se você não consegue nem perceber como está respirando, como espera ativar conscientemente um órgão neurológico complexo que depende de controle respiratório preciso? Aqui está a pergunta mais importante. Você está buscando ativar a pineal para ter mais poder pessoal ou para se tornar mais útil ao plano maior que está se desdobrando através de você?
porque Todd alertava que a pineal só se abre completamente para aqueles que pretendem usar suas capacidades expandidas a serviço de algo maior do que seus próprios desejos pessoais. A intenção por trás da busca determina o nível de ativação que você conseguirá alcançar. A técnica de Todd começa com algo aparentemente simples, mas que a maioria das pessoas faz de forma completamente incorreta: respirar conscientemente. Não se trata de respirações profundas aleatórias ou de seguir vídeos de respiração para ativar a pineal no YouTube. É um protocolo específico que cria as condições neuroquímicas necessárias para que sua pineal comece a operar em uma frequência diferente. Primeira etapa. Durante 5 minutos, 2 vezes por dia, pratique a respiração fractalizada. Inspire por 4 segundos, retenha por 4 segundos, expire por 4 segundos e mantenha os pulmões vazios por 4 segundos. Não force a respiração. Deixe que ela aconteça naturalmente dentro desse ritmo. Essa cadência específica cria uma sincronização entre seu sistema nervoso simpático e parasimpático, estabelecendo as condições bioelétricas que a pineal precisa para funcionar adequadamente. Segunda etapa. Enquanto pratica a respiração fractalizada, mantenha sua atenção focada no ponto médio entre suas sobrancelhas, não com tensão ou esforço, mas com uma presença relaxada e constante. Esse ponto é chamado pelos antigos de sede da alma, porque está diretamente conectado à glândula pineal através de vias neurais específicas. O foco consciente nessa região envia sinais elétricos diretos para a pineal, estimulando sua atividade de forma natural. Terceira etapa. Antes de cada sessão de prática, dedique 2 minutos para o que Todd chamava de limpeza emocional programada. Identifique qualquer tensão, ansiedade ou preocupação que esteja carregando e conscientemente permita que essas emoções sejam sentidas completamente, sem tentar mudá-las ou suprimi-las. Apenas reconheça sua presença e deixe que elas existam. Essa limpeza é essencial porque emoções não processadas criam interferência eletromagnética que bloqueia a função da pineal. Quarta etapa. Mantenha essa prática por no mínimo 30 dias consecutivos, no mesmo horário todos os dias. A consistência é mais importante do que a intensidade. Todd ensinava que a pineal responde à regularidade, não ao esforço. Sua glândula pineal precisa de tempo para recalibrar seus ritmos naturais e estabelecer novos padrões de funcionamento. Resultados reais aparecerão após 3-4 semanas de prática consistente. Havia um jovem escriba nos templos de Todd que, assim como você, estava desesperado para ativar sua glândula pineal. Ele havia tentado todos os métodos conhecidos: jejuns prolongados, rituais complexos, visualizações elaboradas. Nada funcionava. Frustrado, ele procurou Todd e perguntou: Mestre, por que minha pineal permanece adormecida apesar de todos os meus esforços? Todd levou o jovem até um jardim onde havia uma fonte de água cristalina, mas a superfície estava completamente agitada pelo vento. Você consegue ver seu reflexo nesta água? Perguntou Todd. Não, respondeu o jovem. A água está muito agitada. E se você tentar ver seu reflexo com mais intensidade, conseguirá? Continuou o mestre. Não, mestre. Quanto mais eu tento, mais perturbada a água fica. Então Todd pediu para o jovem simplesmente sentar em silêncio ao lado da fonte, sem tentar nada, apenas observando. Gradualmente, conforme o vento diminuiu, a superfície da água começou a se acalmar. Após alguns minutos, o reflexo do jovem apareceu com clareza perfeita. Sua pineal, disse Todd, é como esta água. Quanto mais você tenta forçar sua ativação, mais agitado se torna o campo ao redor dela. Mas quando você cria as condições certas e permite que ela encontre seu estado natural de calma, ela reflete a luz da consciência com clareza cristalina. O jovem compreendeu que havia passado anos tentando ativar sua pineal através de esforço e força de vontade, quando, na verdade, precisava criar as condições para que ela se acalmasse e retornasse ao seu funcionamento natural. A partir daquele dia, ele abandonou todas as técnicas complicadas e focou apenas em estabelecer ritmo na respiração,
clareza na mente e paz no coração. Em poucas semanas, sua pineal começou a operar de forma que ele nunca havia imaginado possível. Todd sorriu e disse: "A maior sabedoria está em compreender que você não precisa criar nada novo. Você precisa apenas remover aquilo que está impedindo o natural de se manifestar. Sua pineal já sabe como funcionar. Sua tarefa é criar as condições para que ela possa fazer o que foi desenhada para fazer." A primeira lei hermética que governa a ativação da pineal é a lei da correspondência. Como é acima, é abaixo. Sua glândula pineal é o ponto onde o acima, estados de consciência expandida, se conecta com o abaixo, seu sistema nervoso físico. Para que essa conexão funcione, deve haver correspondência entre seu estado mental e seu estado físico. Mente agitada cria corpo tenso. Corpo tenso bloqueia a pineal. Por isso, a técnica de Todd sempre começa com o estabelecimento de coerência entre mente e corpo através da respiração consciente. A segunda lei é a lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Sua pineal opera em frequências específicas que são diferentes das frequências do seu estado de consciência normal. Quando você pratica a respiração fractalizada, com foco no ponto entre as sobrancelhas, está literalmente sintonizando seu cérebro numa frequência diferente. Assim como um rádio precisa ser sintonizado na frequência correta para captar uma estação, sua pineal precisa ser sintonizada na frequência adequada para captar informações mais sutis. A terceira lei é a lei do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Sua pineal funciona em ciclos, períodos de atividade intensa alternados com períodos de repouso. Por isso, a prática deve ser consistente, mas não obsessiva. Todd ensinava que forçar a ativação da pineal através de práticas excessivas é como tentar fazer uma planta crescer puxando suas folhas. O crescimento real acontece durante os períodos de aparente inatividade, quando a glândula integra as mudanças criadas durante a prática. A quarta lei é a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Sua pineal funciona como uma ponte entre dois estados de consciência, o estado focado na realidade física e o estado receptivo a informações mais sutis. A maioria das pessoas vive permanentemente no primeiro polo, completamente absorvidas pelo mundo físico. A técnica de Todd ensina você a navegar conscientemente entre esses dois polos, usando a respiração e o foco da atenção como ferramentas de navegação. A quinta lei é a lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. A ativação da pineal não acontece por sorte ou por graça divina misteriosa. Ela acontece como resultado direto de causas específicas, respiração consciente, foco sustentado, limpeza emocional regular e prática consistente. Quando você aplica as causas corretas de forma sistemática, os efeitos aparecem de forma previsível. Não há mistério nisso, é apenas biologia aplicada com precisão. O fato de você ter chegado até este ponto não é coincidência. Entre milhões de pessoas que buscam ativação da pineal através de métodos superficiais, você foi guiado até o conhecimento real. Isso não acontece por acaso. Existe uma força maior operando em sua vida, chamando você para se tornar algo mais do que apenas um buscador espiritual casual. Você está sendo convidado a se tornar um praticante real, alguém que aplica o conhecimento ao invés de apenas consumi-lo. Ser um iniciado na tradição de Todd não significa pertencer a uma organização secreta ou usar símbolos esotéricos. Significa assumir a responsabilidade de aplicar sistematicamente as leis universais na sua própria biologia. Significa parar de buscar soluções mágicas e começar a trabalhar com a ciência real da consciência. Significa compreender que você tem em suas mãos uma tecnologia biológica avançada, seu próprio sistema nervoso, e que esta tecnologia pode ser otimizada através de protocolos precisos. O caminho do iniciado é solitário, mas não está sozinho. Quando você começa a praticar a técnica de Todd de forma consistente, você se conecta automaticamente com uma linhagem de praticantes que se estende através dos séculos. Todos aqueles que se dedicaram seriamente ao desenvolvimento real das capacidades latentes da consciência humana. Você se torna parte de uma tradição invisível que trabalha silenciosamente para a evolução da humanidade. Todd não estava interessado em criar seguidores. Ele estava interessado em formar outros mestres, pessoas capazes de descobrir por si mesmas as leis que governam a consciência e aplicá-las de forma independente. Quando sua pineal se torna ativa, você não se torna dependente de ensinamentos externos.
Você se torna capaz de acessar conhecimento diretamente, através da sua própria experiência interna. Você se torna uma fonte de sabedoria, ao invés de apenas um consumidor de informações espirituais. O chamado está sendo feito. A pergunta é: você está pronto para parar de ser um eterno buscador e começar a ser um praticante real? Está pronto para dedicar 30 dias da sua vida a uma prática que pode mudar fundamentalmente sua forma de perceber e interagir com a realidade? Se a resposta for sim, então você já deu o primeiro passo para se tornar um verdadeiro iniciado na ciência da consciência. Você agora possui o conhecimento fundamental para iniciar a ativação real da sua glândula pineal. Mas o que acabou de aprender aqui é apenas a primeira camada de um sistema muito mais profundo e complexo. Todd desenvolveu não apenas uma técnica para ativar a pineal, mas um protocolo completo para o que ele chamava de reconstrução consciente do sistema nervoso. Um processo que não apenas ativa a pineal, mas otimiza todo o seu potencial neurológico latente. A técnica que você aprendeu hoje prepara sua pineal para funcionar adequadamente, mas quando ela começa a operar em sua capacidade plena, você descobrirá que precisa aprender a navegar tipos completamente novos de percepção e informação. É como aprender a andar de bicicleta. Primeiro você precisa desenvolver o equilíbrio, mas depois precisa aprender a navegar no trânsito. A ativação da pineal é o equilíbrio. Navegar nos estados expandidos de consciência é o trânsito. Existe uma segunda técnica de Todd, muito mais avançada, que ele ensinava apenas para aqueles que já haviam estabelecido controle básico sobre sua pineal. Esta técnica não apenas ativa a glândula, mas ensina você a usá-la como uma ferramenta de navegação consciente em dimensões de realidade que normalmente permanecem inacessíveis. É o que os antigos chamavam de viagem astral consciente, mas Todd a chamava de projeção direcionada da consciência através de campos não locais. Mais importante ainda, Todd sabia que uma pineal ativada sem sabedoria prática pode criar mais problemas do que soluções. Por isso, ele desenvolveu um sistema de integração das capacidades expandidas na vida cotidiana. Protocolos específicos para usar suas novas capacidades perceptivas de forma útil e prática, ao invés de se perder em experiências